Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês um trecho na leitura de hoje, na nossa leitura de hoje, que é 1 Crônicas, capítulo 15 e o Salmo 90. Quero compartilhar aqui um trecho de 1 Crônicas com vocês. Vou ler aqui, a partir do versículo 11, 1 Crônicas 15, a partir do 11, diz assim: Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, Davi tinha construído casas para ele e construiu um espaço para que a arca fosse guardada, porque Davi não foi permitido a ele construir um templo, Salomão é quem construiu o primeiro templo. Mas nesse trecho que eu li aqui, há algumas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, Davi está convocando ali os sacerdotes e os levitas para o trabalho do Senhor, a obra de Deus, realizar a obra de Deus. Então, alguns pontos importantes aqui que a gente pode pensar nesse trecho que a gente leu. O primeiro deles é que havia uma preocupação de Davi em fazer direito, fazer corretamente essa obra. Por quê? Porque eles já haviam feito isso uma primeira vez, e Davi mesmo disse, e a gente fez de um jeito errado. A gente fez a obra de Deus do nosso jeito. Como que você disser? Porque ele diz, nós não consultamos o Senhor. Se nós não consultamos o Senhor para fazer as coisas de Deus, nós vamos fazer de que jeito? Do nosso jeito. Então, como se Davi estivesse falando, da primeira vez nós não buscamos conhecimento e fizemos as coisas do nosso jeito. Ainda que com ótima intenção, fizemos do nosso jeito. E o resultado foi catastrófico. Ele diz, a ira do Senhor se acendeu e nós tivemos resultados tristes em função disso. Então, Davi já está nos ensinando. Não basta boa vontade, desejo para realizar a obra de Deus. Ela não pode ser realizada do nosso jeito. Eu penso que é bom assim, eu acho que é bom daquele jeito, eu acho melhor de tal coisa, porque hoje está na moda tal coisa, porque hoje se faz diferente do que se fazia há 20, 30 anos. Não é esse o padrão, não é esse o manual, O manual está em conformidade com a palavra, independente dos tempos, dos lugares e dos costumes. Então, a primeira preocupação de Davi, vamos fazer essa obra do Senhor direito, corretamente, porque já tivemos um aprendizado de como que o resultado quando a gente faz do nosso jeito. Mesmo querendo acertar, a gente erra. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, seja na vida cristã, seja no nosso trabalho do Senhor e outras coisas, quando a gente não busca conhecimento, viu, gente? A gente erra tentando acertar, Queria acertar, mas erra, porque não buscou o conhecimento antes. Um segundo ponto, Davi diz assim para eles, olha, vocês sacerdotes e levitas, vocês vão trazer a arca e vocês precisam se consagrar.
vamos se consagrar antes, né? Ou seja, nós não podemos fazer de qualquer jeito ou do jeito que a gente entende ser o melhor, e nós também não podemos estar de qualquer jeito, não. Nós temos que estar consagrados ao Senhor. O que é estar consagrado? O que é consagrar-se? É estar em conformidade com aquilo que é sagrado. Estar em acordo com aquilo que é sagrado, ou de acordo com aquilo que é sagrado. E como é que a gente se consagra? Bom, aí não tem segredo. Ou se tem o segredo, eu já revelei e vivo revelando isso para os irmãos. Que é comunhão com Deus, leitura da palavra, oração. Quase todo sermão não estou falando sobre isso. Gente, olha a importância da oração, olha a importância da leitura bíblica, olha a importância da comunhão com Deus, né? E a partir da comunhão, da leitura, da oração, ter como resultado na nossa vida a obediência a Deus. Então, isso é consagrar-se. A partir da comunhão, da leitura e da oração, ser obediente àquilo que Deus nos ensina a partir dessa comunhão. Aí é estar de acordo com aquilo que é sagrado, de acordo com aquilo que é correto, de acordo com aquilo que é de Deus. E aí um terceiro ponto, quando ele diz ali sobre que eles haviam feito aquilo uma primeira vez, não é? Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Olha aqui, não buscar conhecimento e fazer errado não inocenta, né? Ah, não, eu errei, mas eu queria acertar. Mas você tem que levar em consideração que a minha boa vontade, né? Mas boa vontade não basta, gente. Boa vontade não basta. A gente precisa buscar conhecimento, saber como. A boa vontade é aquilo que nos impulsiona. A boa vontade é aquilo que nos empurra para realizar algo, para fazer algo. Mas a partir da boa vontade, que ela é importante, a gente está bom, eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, mas como é que faz? Quem sabe me ensina, por favor, né? Os mais experientes, que já sabem, que já fizeram, por favor me ensina, explica para mim aqui como é que eu faço isso direito, porque mesmo com boa vontade eu posso fazer errado e posso ter um resultado que não é interessante, né? E Davi vai terminar esse trecho dizendo que tudo deveria ser feito conforme Moisés tinha ordenado e de acordo com a palavra de Deus. Onde que está a lei? Onde que está as orientações? Estão na palavra de Deus. Então, é nessa palavra que nós vamos buscar a orientação para poder fazer as coisas corretamente, seja na obra do Senhor, seja na nossa vida. E se a nossa vida pertence ao Senhor, ela deve ser considerada também obra do Senhor, né? O meu trabalho deve ser considerado obra do Senhor, o meu estudo deve ser considerado obra do Senhor, os meus negócios devem ser considerados obra do Senhor, o meu namoro, o meu casamento deve ser considerado como obra do Senhor, se nós pertencemos ao Senhor, porque tudo devemos fazer para agradar ao Senhor. E o interessante é que isso tem uma ligação com o próximo texto que é da nossa leitura de hoje, que é o Salmo 90. Porque lá no Salmo 90, no versículo 17, há um clamor do salmista, né? E que é um salmo escrito por Moisés, né? O versículo 17 diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós as obras de nossas mãos. Consolida as obras das nossas mãos. Outras traduções, confirma a obra das nossas mãos, né? Confirma a obra das nossas mãos. Mas o princípio é
para ser confirmado, né? Como ele diz aqui, para ser confirmado é preciso estar conformado. Para que a obra das nossas mãos seja confirmada pelo Senhor, ela precisa ser conforme a palavra de Deus, como disse Davi no texto lá que nós lemos de 2ª Crônica, né? Então, quando é conforme, ela é confirmada, né, pelo Senhor. Que sejamos nós consagrados conforme a palavra de Deus, para que aquilo que a gente realize seja confirmado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus nos guarde e proteja.